Muito bem, irmãos, voltamos e agora voltamos aqui no público. Realmente estava para um grupo restrito, apenas que o tablet aqui estava configurado para as pessoas que são da UISB. Então, só quem estava na lista da UISB podia sintonizar. Então, agora já estou vendo aí vários irmãos que estão entrando, né? Então nos perdoem em relação a isso. Então nós estávamos dizendo que uma das coisas que eu ouvi do ministro da Saúde, o Mandetta, dito por ele, tá certo? Gente, olha, vamos desligar um pouquinho a televisão. Vocês estão se preocupando muito com a televisão está dizendo. E a impressão que dá, nós não estamos aqui afirmando, mas a impressão que dá é que as pessoas, a imprensa, de uma maneira geral, parece que parece, não estou afirmando, hein, que a intenção é alarmar as pessoas, né? E eu dizia ainda há pouco, estava num grupo mais fechado, que, por exemplo, as curas que estão sendo anunciadas no Zap, no Facebook, incrivelmente elas não aparecem na mídia oficial. Por que será? Milhares de pessoas sendo curadas, né? E não aparece. A notícia diz, morreu tanto hoje, morreu tanto ontem. Gente, só você fala de morte, por que não fala dos que estão sendo curados? Tem alguma coisa estranha. E nós precisamos estar atentos a isso. E olha que essa é uma dica do nosso ministro da Saúde. Desliga um pouquinho da televisão. E, aliás, para nós é muito bom, sabe por quê? Esse é um tempo de ler a Bíblia, esse é um tempo de orar, esse é um tempo de nós estarmos juntos com a nossa família, esse é um tempo de nós clamarmos a Deus pela nossa nação, pelo nosso povo, ok? Então, antes da mensagem de hoje, eu queria deixar essa palavra. Olha, nós que somos servos do Senhor Jesus, nós não devemos ficar ansiosos pelas más notícias, porque nós temos um Deus que está no trono, um Deus que reina, tá certo? Um Deus que nos fez muitas promessas, e eu creio que Ele há de cuidar de nós. Um Deus que não falhou uma das suas promessas. Ele disse, eis que estarei para sempre convosco. Nós somos a habitação do Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele tem nos consolado, nos confortado, e ademais, Ele disse que no final dos tempos, essas coisas aconteceriam. Hoje de manhã, eu estava ouvindo o pastor Silas Malafaia, e ele disse uma coisa interessante. Pastor Silas Malafaia conhece muita gente. Ele disse, irmãos, eu tenho ouvido de vários amigos pastores em vários lugares, de que muitas pessoas estão voltando para o Evangelho por causa dessa situação, não é? Muitas pessoas estão voltando para o Evangelho por causa de algo que a gente nunca tinha presenciado, tá certo? Eu e você, quem é que nos nossos anos de vida que temos, né? E olha que eu já estou com quase 70, nunca a gente viu uma situação dessa, das pessoas ficarem em casa, não poder sair, e a gente fica pensando então daquelas palavras apocalípticas e também de Mateus 24, dos sinais dos tempos, né? Então, sabe, quando a gente vê essas coisas acontecerem, nós precisamos ficar preparados. Há uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim é que essas epidemias, elas podem até atingir pessoas queridas, irmãos nossos. Essa seria a notícia ruim. Mas a boa é que a volta do Senhor Jesus
está cada vez mais próxima. Os sinais que o Senhor deixou cada vez aparecem mais. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe a não ser o Pai. E eu não estou aqui querendo profetizar nem dia nem hora, mas eu estou me referindo aos sinais que Jesus deixou. Então, queridos, essa é uma hora da igreja estar orando, da igreja estar intercedendo, orando por aqueles que se afastaram, por aqueles que se desviaram, para que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio, e ouvi isso de um pastor hoje, eu creio que Deus tem vontade permissiva, que Ele pode estar permitindo essas coisas, porque vocês já perceberam que são nas lutas e nas provas, nas tempestades, é que nós nos aproximamos mais de Deus? É verdade ou não é? Quando tudo vai bem, qual é a nossa tendência? Descansarmos, nos afastarmos de Deus, vivermos uma vida, permita a expressão, na flauta. Mas quando as tribulações vêm, as lutas, as enfermidades, as pestes, não é verdade? Aí nós ficamos alertas. Opa, a palavra de Deus previu isso. Jesus pode estar voltando. E a pergunta é, se Ele voltar, você está preparado? Você está preparado para subir e se encontrar com o Senhor? Todos nós temos a oportunidade de estarmos preparados. Sabe uma das coisas que eu gostei muito em relação a isso aqui? Eu nunca vi tantas lives de igrejas como nós temos tido nesses dias de isolamento, de quarentena. Vários pastores conhecidos meus que não transmitiam os seus cultos ao vivo, não transmitiam, e estão transmitindo aqui. Olha que coisa interessante. Pessoas que não vão à igreja, mas podem estar nos assistindo agora. Talvez algum amigo que está no meu Facebook, talvez esteja me assistindo e talvez nunca foi na nossa igreja, mas ele hoje está assistindo. E daqui a pouco nós vamos ministrar a palavra. A gente ainda está só conversando. Ainda estamos só conversando. Mas é interessante. Se você zapear, me permite usar essa expressão, se você zapear aí no Facebook, você vai ver várias igrejas, vários pastores pregando agora nesse horário, que é horário de culto, é horário que nós estaríamos na igreja. Então é o horário que a gente vem aqui para pregar, para falar da palavra de Deus. Por isso, igreja, não se atemorize de más notícias. Você tem uma esperança. Você tem um Deus que prometeu cuidar de mim e de você. Você tem um Deus que nos fez promessas. E nós sabemos de onde viemos e para onde iremos. Se morrermos aqui, estaremos imediatamente com o Senhor. Mas sabe, eu tenho orado. Eu tenho orado para que assim como o Senhor guardou os israelitas lá no Egito, Ele guarde também o seu povo de toda essa situação que nós estamos vivendo. Bom, essa foi apenas uma palavra introdutória e agora eu queria me voltar para a palavra de Deus. A palavra que nos sustenta, ela nos alimenta. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no capítulo 27. Capítulo 27. Eu vou ler todo esse capítulo, você pode acompanhar aí comigo? Ok? Vamos lá? Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônico de Tessalônica,
No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Esses Bons Portos aqui tem uma história comigo, mas não é assunto para agora não. Já falei isso, a igreja sabe do que eu estou me referindo. Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra,
E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, para que clareasse logo o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixando-nos ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ele ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Queridos, é interessante nós refletirmos um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. É interessante que lá no início, Paulo, já orientado por Deus, Paulo tinha um destino. Ele tinha que ir a Roma. E ele pega um navio nesse destino. Deus queria Paulo em Roma e ele estava disposto a obedecer. Mas é interessante que nesse caminho, até que ele chegasse no destino final, onde Deus queria que ele chegasse, algumas coisas poderiam acontecer. Mas isso não fazia com que Paulo desistisse do seu alvo, do seu destino, que era chegar em Roma, aonde ele deveria dar testemunho. Havia um alvo, havia um destino, e Paulo dizia: eis-me aqui, eu quero fazer a vontade do Senhor. E é interessante, porque todos nós estamos também caminhando para um destino, para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém Celestial. Mas uma coisa a gente aprende aqui, é que no meio do caminho, até chegarmos ao destino onde Deus quer nos levar, e a gente vê isso, por exemplo, com Israel, quando é levado para a terra de Canaã, os acidentes e incidentes que aconteceram pelo caminho. Mas o Senhor levou a bom termo aquele povo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus está no controle da viagem. Embora possam vir tempestades, mas Deus sempre continuará no controle da viagem. É interessante que Paulo, talvez já orientado pelo Espírito Santo, ele disse assim: vamos dar um tempo, vamos interromper um pouco essa viagem
até parar essa tempestade. Depois a gente continua a viagem. Mas no verso de número 11, se você ler aí, você vai ver aqui, ó, mas o centurião dava mais crédito ao piloto do navio e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Não, você não entende nada, né? Você não entende nada, fica quieto aí com essa sua fé. E não deu moral para Paulo. E fizeram contrário àquilo que Paulo havia ordenado. E aí, se a gente olhar para o texto, quando a gente chega no verso de número 15, no verso 15, diz assim: e sendo o navio arrastado com violência, porque eles foram, o navio estava parecendo que estava tudo bem, havia um vento assim calminho, mas de repente o vento calminho se transformou numa grande tempestade. Já viu isso? Às vezes está tudo bem com a gente, não tem ninguém doente, está todo mundo trabalhando, mas de repente surge uma doença, surge um desemprego, surge um Covid-19. E aí estremece a nossa viagem, não é verdade? Estremece aquilo que nós estávamos acostumados. De repente, algo mudou e a gente então saiu daquela calma, daquela tranquilidade que a gente estava. E aí, no verso 15, diz que o navio então começou a ser arrastado com violência. O navio não conseguia resistir ao vento. E é interessante uma coisa que eles fazem aqui. Os marinheiros cessam a manobra e eles se deixaram levar. Que coisa interessante. Se deixaram levar. Sabe, há momentos na tempestade em que você não consegue fazer nada. E a única coisa que nós podemos fazer é descansar de que há alguém que está no controle de todas as coisas, e que nós, mesmo não entendendo, mesmo olhando para as circunstâncias adversas, não há como resistir. Há situações que nos sobrevêm e que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Eles desistiram de lutar naquela circunstância. Os ventos eram muito fortes, as ondas eram muito fortes. E dando prosseguimento, olha o verso de número 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, você já pensou você no mar, alguns dias, nem sol, nem estrelas, noites escuras, onde não havia sol, não havia estrelas, porque naquela época os navios, muitos se guiavam pelas estrelas. Não havia. E diz o texto, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Que coisa interessante esse versículo. Diante daquela tempestade, eles perderam a esperança. A situação era muito difícil e eles haviam perdido a esperança. E olha, eram marinheiros acostumados ao mar, acostumados a tempestades. Não é aquilo que nós costumamos chamar marinheiros de primeira viagem, não, eles eram homens experimentados. Mas a tempestade estava acima do normal. E eles então estavam perdendo a esperança. E por causa disso, no verso 21, diz que eles estavam muito tempo sem comer. Até porque, se você já andou de navio, de lancha, de barco, você já viu que é um lugar que você enjoa fácil. Se você come alguma coisa e aquele jogar, né, do mar
há uma probabilidade muito grande de você colocar para fora aquilo que você comeu. E eles estavam então sem comer. E aí Paulo, verso 21, pondo-se em pé no meio deles, diz: Senhores, na verdade, era preciso que vocês tivessem me atendido e não partir de Creta para evitar essa perda. Talvez aqueles marinheiros pensaram assim: agora ele vai tirar onda com a gente. Já viu aquele negócio? Eu não te disse. E a mulher, às vezes, quando fala isso para a gente, né? Eu não disse que isso não ia dar certo. Mas não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele fala: olha, vocês deveriam ter ouvido um homem de Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, nessa hora faz a diferença. Quando todos perdem a esperança, quando todos estão assustados, quando todos estão achando que vão morrer, Paulo está ali para fazer a diferença. E aí, verso 22, acompanhe na sua Bíblia aí. Olha o que Paulo diz: mas já agora vos aconselho. Qual o conselho de Paulo? Bom ânimo. Por que, Paulo? Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Queridos, pense um pouco nessa palavra profética de Paulo aqui. Paulo conhecia Deus. Você conhece ao Deus que você serve? Você conhece ao seu papai? Você conhece ao seu Senhor? Ele já provou que ama você? Já provou que ele me ama. Como assim, pastor? Quando ele deu o seu Filho unigênito para vir ao mundo, nascer entre nós, viver entre nós e morrer por nós. Ele já provou o seu amor para conosco. E aí, queridos, é nessa hora que eu e você, homens e mulheres de Deus, temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. Aqueles homens, embora experientes, eles estavam com medo, porque eles não conheciam a Deus. Porque eles não conheciam o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que fez o mar e que determinou: olha, daqui você não passa. Paulo conhecia Deus, Paulo conhecia o Senhor Jesus. E ele então diz: olha, nenhum de vós se perderá, apenas o navio vai se perder. Sabe, queridos, eu queria que nessa hora a gente pensasse nas situações adversas pelas quais você já passou. Você lembra? Eu lembro de situações tremendas pelas quais passei. Sabe o que aconteceu? Deus me livrou. Deus me socorreu. E eu estou aqui hoje. E se você começar a pensar um pouco, você vai ver, lembra daquele hino? Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Todos nós que conhecemos a Jesus, todos nós que conhecemos a Deus, já tivemos experiências de resposta de oração. Sabemos que Deus ouve o nosso clamor, sabemos que Deus muda as situações, sabemos que Deus faz caminho onde não existe caminho, que Deus é capaz de abrir o mar. Como diz Paulo, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Aleluia! Olha o verso de número 23. Depois que Paulo diz isso para aqueles homens, ele diz: olha, essa noite, essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Ah, queridos, é tão bom saber quem nós somos e quem nós servimos, não é verdade? Esse anjo esteve comigo nessa noite, na calada da noite. O anjo do Senhor apareceu.
O que ele disse, Paulo, para você? O anjo disse então para Paulo: Paulo, eu não vim aqui para tirar você sobrenaturalmente desse navio e levar você para Roma, assim fazendo com que você aqui levitasse, como aconteceu lá com aquele diácono, né, com Filipe, que foi transladado para o deserto. Não, o anjo do Senhor disse: olha, Paulo, não temas. Você sabe que você tem que ir para Roma, você tem que ir na presença de César. Paulo, eis que Deus, por sua graça, pela graça dele, por misericórdia dele, te deu, sabe o que, Paulo? Aleluia! Te deu todos quanto navegam contigo, por causa de você, porque você é um homem de Deus, porque você pertence ao Senhor. A sua vida, por causa dela, a graça do Senhor vai ser estendida a todos os que estão com você. Queridos, olha que coisa preciosa! A bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, pode abençoar a vida de pessoas que estão ao nosso redor, que estão caminhando conosco, que trabalham conosco, que estudam conosco, que moram ao nosso redor. Porque nós temos uma palavra de esperança nesse mundo hoje tão desesperançado. Hoje, especificamente nesses dias de coronavírus, de Covid-19, onde nós estamos, e agora? O que vai ser? Quanto tempo vai durar isso? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve, vai cuidar de nós. E a minha oração que eu tenho feito, querido, sabe a oração que eu tenho feito, particularmente pela igreja de Mococa? Eu tenho pedido: Senhor, o Senhor é testemunha disso. Eu tenho pedido: Senhor, eu não quero perder nenhum desses que o Senhor me deu. Eu quero passar essa tempestade com todos eles, eu quero chegar no final com todos eles. Não permita que nenhum deles se perca nessa tempestade. Essa é a minha oração. Eu tenho orado pela igreja que eu sou pastor. Verdade que eu tenho orado por familiares, por amigos, tenho orado por outras igrejas, por outros irmãos, eu tenho orado pelos servos de Deus, por aqueles que são filhos de Deus. Eu tenho pedido: Senhor, assim como o Senhor fez lá no Egito, que o Senhor guardou o povo de Israel, guarda o teu povo também. Senhor, aquelas pragas não atingiram o povo de Israel, e a última principalmente, eu já falei isso aqui esses dias, a última, o anjo da morte não entrou porque havia o sangue na verga das portas. E eu tenho batido nessa tecla esses dias. Nós temos o sangue do Cordeiro de Deus espargido no nosso coração. Nós fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, que é Jesus. E eu creio que o anjo da morte não vai entrar nos nossos lares, na nossa casa. Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou melhor que alguém? Não. Absolutamente não. Mas é por causa do sangue do Cordeiro, que é Jesus. Esse sangue que nos protege, que nos lava, que nos abençoa. Continuando, queridos, verso 25, Paulo diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu queria parafrasear Paulo aqui dizendo assim: portanto, senhoras e senhores, moços e moças,
que estão me ouvindo nesse momento. Uma palavra para você: tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que as promessas dele se cumprirão na nossa vida. Eis que estou para sempre convosco. Eis que estou para sempre convosco. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados e nós somos feitos filhos de Deus. Continuando o texto, queridos, quando chegou a 14ª noite, mas é interessante que Deus fala através de Paulo e a tempestade não cessa imediatamente. Houve um caso em que a tempestade cessou imediatamente. Sabe quando foi? É quando o profeta foi jogado no mar, Jonas. O texto diz que a tempestade imediatamente se acalmou. Aqui não. Não é porque nós temos uma promessa, e eu creio nas promessas, independente das circunstâncias. Ainda que amanhã nós estejamos ainda em tempestade, eu creio que o Senhor está no controle. Posso ouvir um amém? Aleluia! Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos ainda de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, eles pressentiram, os marinheiros, que estavam se aproximando da terra. Aí eles lançaram um prumo para saber a profundidade, e a primeira vez deu 20 braças, a segunda vez deu 15 braças, e eles ficaram receosos de que, de repente, eles batessem com o navio em um lugar rochoso. Então diz que eles lançaram as âncoras para que o navio parasse, porque eles pressentiram, embora estivesse à noite ainda, que estavam chegando perto do continente. E aí interessante, né? Procurando os marinheiros fugir do navio. Isso aqui é interessante a gente pensar nisso aqui. Procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado o bote do mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, eles estavam querendo dar no pé. E aí Paulo diz para o centurião: se eles fugirem, nós não vamos nos salvar. Nós precisamos deles, eles são os profissionais. São eles que são marinheiros, eles vão cuidar desse navio até nós chegarmos lá, como eu falei. E aí o centurião manda cortar o bote, os marinheiros não conseguem fugir, né? E aí os marinheiros vão levando o navio, né, até o local que precisava levar. Sabe o que isso nos ensina? É que mesmo diante da nossa fé, mas nós precisamos dos médicos, de enfermeiros, né, das autoridades que Deus tem colocado sobre nós. Mas nesse momento, eu quero, assim, que a gente lembre que médicos e enfermeiros, todos aqueles que trabalham na saúde, são instrumentos de Deus. E Deus pode usá-los nesse momento dessa crise, dessa doença. Nós precisamos de médicos. Assim como o navio precisava de marinheiros para chegar lá, nós precisamos dos médicos, dos enfermeiros, dos cientistas, porque Deus tem dado a eles a sabedoria para que eles possam controlar essas pragas que têm nos assolado. Verso 32, então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: olha, hoje é o 14º dia
em que vocês estão esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Gente, vamos acalmar, vamos nos alimentar, vamos voltar à calma, vamos confiar que Deus vai dar a bênção que nós precisamos. Sabe, Paulo traz uma palavra assim de tranquilidade. Gente, fica aí ansioso, nervoso. Gente, vamos sentar, vamos comer. Olha que coisa interessante. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Eles tinham que estar fisicamente bem para fazer o que ia ser necessário fazer, porque disto depende a vossa segurança. Vocês precisam estar bem alimentados. E aí Paulo fala profeticamente, porque nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo. Aleluia! Vocês não vão perder nenhum fio de cabelo. Confia, gente. Confia. Tendo dito isso, tomando um pão, e Paulo deu exemplo, deu graças na presença dele, deu graças a Deus na presença de todos, depois de partir o pão, começou a comer. E eles começaram a comer. Olha o verso 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Deixa eu dizer uma coisa, já estamos terminando, tá? Já vamos terminar. Quando eu olho para lá, eu estou olhando o relógio. Todos cobraram ânimos e se puseram também a comer. Sabe o que eu vejo a igreja nesse momento? Nós precisamos ser como Paulo. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar aos amigos, aos parentes. Nós temos palavras de vida eterna. Nós temos palavras que transformam. Nós temos um Deus em quem confiamos e quem conhecemos. Sabemos o que Ele é capaz de fazer, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, eu e você temos que ser sal e luz nessa hora. E a minha oração é que você dê palavras de consolo, de conforto, a quem talvez do teu lado esteja morrendo de medo, esteja desesperado, desesperada. Pessoas que nessa hora perdem o equilíbrio emocional por causa da tensão. Nós precisamos estar firmes, porque nós sabemos em quem temos crido. Essas pessoas dependem de nós agora, da nossa fé, da nossa confiança. E nós podemos ser canais de bênção na vida dessas pessoas, que muitas delas são entes queridos, são vizinhos, são colegas, são filhos, pais, tios, irmãos. Precisamos ser bênção na vida delas. Continuando. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. E aí os marinheiros e a tripulação, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. É interessante, houve prejuízo, e Paulo disse isso. Queridos, nesse momento, nós podemos ter prejuízos materiais. Amém? Pode acontecer. Não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. No caso aqui aconteceu. Mas temos uma bênção maior, é de chegarmos sãos e salvos do outro lado, em terra firme, deixando a tempestade para trás. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram numa enseada onde havia praia. Então consultaram entre si, não podiam encalhar ali o navio. Levantando âncoras, eles foram chegando, encalharam o navio. E eu vou partir agora para o verso 44 para a gente encerrar. Quanto aos demais,
Deixa eu pegar o 43, senão o 44 fica sem sentido. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu do soldado lá que queriam matar os presos. Então o centurião impediu e ordenou que os que soubessem nadar pulassem e fossem os primeiros a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem em tábuas ou em destroços do navio. Agora eu quero encerrar com a última frase do versículo 44. Grifa aí. E foi assim, aleluia, que todos se salvaram em terra. Foi assim que todos se salvaram em terra. Queridos, essa palavra, essa semana eu estava lendo e eu falei, eu vou pregar sobre isso no domingo. Durante a semana eu cheguei a fazer um áudio sobre um pedacinho desse texto. Mas, queridos, eu creio que nós vamos chegar lá do outro lado. E a minha oração, e eu creio nisso, é que daqui a um tempo nós vamos chegar em terra firme. E nós vamos nos abraçar. E aí vamos poder fazer isso. Poder nos beijar. E poder louvar a Deus. Porque no meio da tormenta, Ele nos guiou, Ele nos guardou e Ele nos levou em segurança à terra firme. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Que nesses momentos de incerteza, que nesses momentos de lutas, de preocupações, há uma certeza: o Senhor reina. Lembram disso? Salmo 99, primeira parte, o Senhor reina. Eu quero encerrar deixando uma palavra. Talvez esteja nos assistindo aí alguém que se afastou do caminho do Senhor. É tempo de voltar para casa. Os tempos estão se aproximando. A volta do Senhor cada vez está mais próxima. E a minha oração é que você não seja como aquelas 5 noivas cujo azeite acabou. E quando elas correram para comprar o azeite, o noivo chegou. Entrou. As 5 que tinham azeite entraram. As outras 5, a porta se fechou e não mais puderam entrar. Que possamos estar preparados, que possamos ver o que está acontecendo como sinais da volta do Senhor Jesus. Eu ouvia de um pastor, ele dizendo assim, isso aí é coisa do diabo, esse vírus e tal, que só vem fazer mal. E ele dizia assim, eu penso diferente. E eu fiquei propenso a concordar com ele. Ele dizia assim, eu vejo mais a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Vocês lembram, recentemente, agora em fevereiro, do carnaval, o que fizeram com Jesus, lá no Sambódromo, o que tem sido feito com os princípios cristãos, com a palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus. O que as pessoas têm escarnecido de Deus, de Jesus e dos princípios da palavra de Deus. Por isso eu disse que eu estou propenso a concordar com esse pastor, quando ele entende que a mão de Deus começou a pesar sobre a iniquidade de uma maneira geral do mundo. As pessoas se afastaram de Deus. E é tempo de voltar.
é tempo de avivamento, é tempo de voltar para casa, é tempo de preparar-nos para esperar o Senhor da glória, porque Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar aqueles que são os seus. Que Deus nos abençoe, que Ele te dê uma noite de paz, confiado e alicerçado na palavra. Eu quero encerrar essa live com uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de nessa noite meditarmos na Tua palavra, meditarmos nesse texto e aprendermos tantas coisas importantes que esse texto nos ensina. Pai, aumenta-nos a nossa fé, renova a nossa esperança, porque nós temos motivo para esperar, nós temos em quem confiar, nós não estamos perdidos, nós temos um Deus que cuida de nós temos um Espírito Santo que é Deus e que habita em nós. O Senhor Jesus não nos deixou sozinhos, e esse Espírito Santo é exatamente a garantia da volta do Senhor Jesus para buscar os que são seus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, eu abençoo cada uma das pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações, que o poder do Espírito Santo de Deus estejam com o teu povo reunido aqui nessa cidade, pelo Brasil, pelo mundo, em toda a face da terra, seja com Israel, com Jerusalém, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe, uma semana de vitória, e até terça-feira estaremos de volta por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus.